Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Meditando nas Escrituras. Desde já eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, nos segue pelo Instagram e você também pode acompanhar os nossos bate-papos, os nossos vídeos através das nossas plataformas digitais em áudio da Anchor, Spotify e entre outros. Então, a partir desse momento, nós vamos começar mais uma meditação das Escrituras e por isso eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia para que a gente possa nos debruçar e nos aprofundarmos as nossas raízes em Deus. Hoje a nossa reflexão estará no Salmo de número 1, um salmo muito conhecido, mas é um salmo que tem muito para nos ensinar. Veja o que a palavra do Senhor diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja as folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual o tema que eu quero trabalhar hoje aqui para nossa reflexão? O princípio da verdadeira felicidade. O princípio da verdadeira felicidade. A ideia do Salmo aqui, de número 1, é revelar para nós sobre um homem que ele declara também como justo, um homem que encontrou a fonte da felicidade. É alguém que encontrou uma base sólida para o seu estilo de vida. E esse salmo, ele começa logo fazendo uma comparação entre esse homem que é feliz e há 3 categorias de pessoas dentro desse salmo. Ele diz que esse homem é bem-aventurado, esse homem ele é feliz. E esse homem é bem-aventurado porque ele não anda segundo. Então, a primeira verdade que nós descobrimos a respeito da felicidade, e isso é fundamental para a nossa vivência, para o nosso andar nesse mundo, para os nossos relacionamentos, segundo os propósitos de Deus, que a felicidade, ela não pode ser encontrada em coisas, pessoas, situações, circunstâncias, sonhos, realizações pessoais e até mesmo profissionais. Porque segundo as Escrituras, a felicidade ela não pode ser encontrada em coisas. A felicidade ela é encontrada mediante a um estilo de vida que esse texto aqui vai declarar para nós. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter é que a felicidade não pode ser encontrada em coisas. Ela não pode ser encontrada em coisas de qualquer natureza dessa terra. E
ele vai fazer uma comparação, antes de nós fundamentarmos aqui aonde esse homem está firmado e onde ele fundamenta a sua felicidade. Ele faz uma comparação entre ímpios, pecadores e escarnecedores. Que esse homem que é feliz, ele não anda segundo os ímpios, nem os pecadores e nem os escarnecedores. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que vivem como se Deus não existisse, que ignoram todos os princípios estabelecidos por Deus. Os escarnecedores são aqueles que conhecem a Deus e pervertem os caminhos do Senhor. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E tem os pecadores. Quem são os pecadores? Todos nós somos pecadores. Isso é muito importante a gente entender. Só que o que acontece com alguém que ainda alguém que nasceu de novo, ele não tem prazer no pecado. O pecado, quando ele comete, ele constrange e ele cai em profundo arrependimento. O que acontece com alguém que aqui dentro desse texto são chamados de pecadores, são aqueles que têm prazer no pecado. Então eles ignoram todos os princípios estabelecidos por Deus e levam a sua vida praticando tudo aquilo que Deus não deseja para a sua vida segundo os seus propósitos. Então os pecadores, eles, dentro desse contexto aqui, são aqueles que têm prazer no pecado. Então ele não tem prazer na santificação de suas vidas. Então o que o salmista quer mostrar para nós aqui é tanto o homem que é feliz, que é bem-aventurado, ou que a gente poderia chamar de justos, quando os ímpios, os escarnecedores e os pecadores, todos esses estão à procura da felicidade. Todos esses estão à procura da felicidade. O que acontece? O que acontece é que o justo encontrou a fonte da verdadeira felicidade, enquanto os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, eles encontraram apoio numa falsa felicidade. Então, o homem aqui que é chamado de feliz ou de bem-aventurado, ele pautou as suas vidas nos princípios que a palavra de Deus estabelece. Isso significa que quando ele apoiou a sua vida nas leis de Deus, meditando nela de dia e de noite, ele encontrou satisfação em Deus, porque Deus é o único ser, Jesus é o único ser que tem a capacidade de preencher todo o vazio existencial do homem. O que nos chama a atenção aqui? O que nos chama a atenção é que os pecadores, os escarnecedores e os ímpios, eles procuram a felicidade. Porém, a felicidade que eles procuram não está na base que é a palavra de Deus. Então, ele vai tentar encontrar felicidade em coisas, pessoas ou realizações, ou até mesmo nos seus sonhos. O que acontece? O que acontece é que muitas vezes essas pessoas, elas conquistam seus objetivos, elas alcançam os seus sonhos, mas encontra-se numa profunda frustração porque percebe que a felicidade não estava lá. E por que ela não estava lá? Porque a felicidade não pode ser encontrada em coisas ou pessoas ou situações. A felicidade, ela está em seguir os princípios que Deus estabelece para a nossa vida. Então você nunca será feliz se você não tiver a sua vida pautada nos princípios que a palavra de Deus, ela estabelece. Qual que é o resultado de alguém que
medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O Salmo ele vai trazer uma resposta para nós a respeito disso. Ele fala que esse homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja as folhagens elas não murcham, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Isso significa que esse homem, ele encontrou, nesse princípio que a palavra de Deus estabelece, segurança. Ele encontrou satisfação e ele está sendo nutrido pela palavra de Deus dia após dia. Isso mostra alguém que está numa caminhada com Deus e chega num estágio da sua maturidade, né? Ele está maduro na fé, chegou ao entendimento de que Deus é suficiente para ele. Por que muitas pessoas vivem frustradas e passando por intensas crises emocionais e sentimentais? Justamente porque não encontrou em Jesus a sua suficiência. Cristo não é suficiente para ele, porque só ele é capaz de nos preencher esse vazio existencial que é do tamanho do mundo que existe dentro de um homem que não caminha com Deus. Segundo, diz que ele dá fruto no seu devido tempo, né? As suas folhas elas não murcham e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Ou seja, apesar das circunstâncias, apesar dessa pessoa ela passar por dificuldades, por crises também, ela é alguém que anda de cabeça em pé. Por quê? Porque ela está sendo nutrida pela palavra, ela está vivendo uma vida de Deus, né? É Deus vivendo dentro dela. Então, isso acaba sendo suficiente para que essa pessoa continue desfrutando e sendo também fonte de vida para outras pessoas. Então, Cristo é suficiente, a sua palavra é suficiente para ela. Então, ele aqui diz que as folhas, elas não murcham. Isso significa que não é que ela não passa por dificuldade, não passa por problemas ou ignora essas situações. É porque ela está firmada, ela está sendo nutrida e ela sabe aqui que Deus é a sua segurança. Então ela não se abala pelas coisas que acontecem nessa terra ou que venha lhe afligir, porque ela sabe que Deus é o seu porto seguro. E aí nós vamos ver nos versos 4 e 5, né, ele fazendo um contraponto, né? Ele vai dizer assim, da seguinte maneira no verso 4: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O que ele está querendo dizer aqui? Ao contrário, esse homem que é feliz, ao contrário dos ímpios, ao contrário dos pecadores, ao contrário dos escarnecedores, eles têm uma atitude diferente. Eles não é como esse homem que tem uma segurança, que tem uma firmeza na fé, que tem uma firmeza nas suas decisões, que não se abala pelas circunstâncias. E aí, o que é interessante é que esse salmo aqui, ele vai dizer o seguinte: os ímpios não são assim. E aí ele vai dizer que é como a palha que o vento dispersa. Isso ele está querendo dizer que são pessoas instáveis, que é levado pelo momento, que é levado muitas vezes pelas circunstâncias.
Eles não têm uma estabilidade. E aí ele vai dizer, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Outra coisa que é interessante aqui, que isso aqui, ó, eu acho que foi revelador para mim, porque eu nunca tinha percebido isso. Quando a gente iniciou lendo, você percebe que ele destacou 3 categorias de pessoas: ímpios, pecadores e escarnecedores. Quando ele vai fazer a definição, ao contrário, os ímpios não são assim, ele fala uma palavra como perversos e pecadores. A palavra perverso, ela não estava aqui no início, se você observar do Salmo. Apareceu como escarnecedor. E o que significa os perversos? Seria o mesmo escarnecedor, mas o texto dá uma profundidade maior sobre isso, para dizer que essas pessoas não são pessoas que não conhecem a Deus. Muitas vezes são religiosos, muitas vezes são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, mas são perversos. De que maneira? Eles têm a capacidade para perverter o caminho dos outros. Olha que perigo, irmãos. Quando alguém que não tem uma firmeza na palavra e se deixa ser levado por aquilo que ouvem de pessoas sem ela olhar para as Escrituras para entender se realmente é aquilo que Deus disse, é aquilo que está escrito. Por isso que há uma importância muito grande com relação à meditação das Escrituras. Por isso que nós sempre vamos induzir você e vamos levar você a levar em consideração ao que a palavra de Deus diz, e por uma experiência pessoal sua. E não simplesmente porque os outros estão falando, ou Deus está falando. Sim, é importante você ouvir pregações, ouvir pessoas trazendo estudos, sim, mas faça isso com o olhar, o óculos do Espírito Santo, para que você seja ministrado pela palavra, e se realmente é a palavra. Porque o que pode acontecer às vezes é de algumas pessoas com seu conhecimento, com seus entendimentos, com suas interpretações, querer induzir você a algo ou perverter o caminho que na verdade não são os propósitos do Senhor. E o que é interessante aqui também? Quando ele se refere, ele está mostrando aqui um resultado daquilo que os ímpios e os escarnecedores, os perversos são. Ele está mostrando aqui um resultado. Aí a pergunta é, o que é que esses ímpios, pecadores e escarnecedores fazem que de alguma forma pervertem o caminho dos outros? E o que é que eles fazem de tão que é uma ofensa diante de Deus, que possa o salmista dizer, olha, não ande do jeito que eles querem, não faz como eles fazem, olhe para a lei de Deus e medita nela e de dia e de noite, e faça da sua lei o seu estilo de vida. Aonde está a resposta sobre isso? O Salmo de número 2. Segundo alguns estudiosos, o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, na verdade, os dois eram um só, mas acabou sendo dividido para uma melhor compreensão. E aí você vai ver essa resposta nos 3 primeiros versos a respeito de coisas que os ímpios fazem, os escarnecedores e pecadores, que de alguma forma vai contra a proposta do reino de Deus. Olha só, lá nos versos de número 1, 2 e 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então aqui, essa expressão imaginam
vem do hebraico de uma palavra chamada Hagbah, que é a mesma expressão para a palavra meditar. Então, meditar e imaginar aqui tem o mesmo significado. Se você não medita na lei de Deus de dia e de noite, significa que você está meditando em outra coisa. E você pode meditar nas mensagens que você vê de WhatsApp, de notícias que você recebe, de relacionamentos que você possa ter com, no seu círculo de amizade. E aí, ele fala que você imagina coisas vãs. Se tudo isso que você faz, os seus relacionamentos, não tiver base nas escrituras, são coisas vãs. São coisas que você vai viver superficialmente, mas não vai viver, de fato, os propósitos de Deus. No verso 2, do Salmo 2, ele vai dizer o seguinte: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí ele está se referindo aqui a autoridades. Eles se reúnem, eles se juntam para conspirar contra o Senhor, para produzir coisas que muitas vezes não tem a ver com o que Deus quer para os seres humanos. E eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que isso significa dentro desse salmo aqui? Esse salmo aqui, ele é um salmo messiânico. Ele está falando sobre um rei que vem para estabelecer o seu governo. E está falando sobre a história de Davi, o momento em que ele foi escolhido como rei. Deus havia escolhido ele como rei e ele estava para se assentar ao trono. Porém, havia uma promessa para a vida de Davi, para o reinado de Davi, que seria um reinado poderoso. E as nações se uniram contra esse. Por mais que eles tinham ideias diferentes, leis diferentes, eles se uniram porque eles sabiam que esse rei que vinha, ele era um rei que tinha uma promessa que seria um reinado poderoso. Então, eles se unem contra. Por que esse salmo é messiânico? Porque Cristo vem justamente para isso, para estabelecer o seu governo, estabelecer a sua vontade. Mas olha o que é que eles estão dizendo aqui dentro desse salmo. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ele está dizendo o seguinte: nós não aceitamos ser governado por Deus. Nós não aceitamos seguir as leis de Deus. Lembra que o justo, que o homem que é feliz, ele segue as leis de Deus, ele medita nela de dia e de noite. Por que ele medita de dia e de noite? Para não ter perigo dele se perder e se corromper na sua caminhada com relação às leis de Deus. Então ele atentamente, ele olha dia e noite e coloca isso em prática todos os dias. Agora, o que é que está acontecendo aqui? Eles se revoltam contra o reinado de Davi. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, é justamente isso que acontece. A Bíblia, principalmente para nós brasileiros, ela está disponível para cada um de nós. Porém, são poucos que se debruçam sobre elas. São poucos que atentam para tudo o que a palavra de Deus diz. São poucos que procuram querer saber as verdades de Deus sobre as nossas vidas. E quando você ignora a palavra de Deus, você ignora os seus devocionais, você ignora as orações, você ignora as sagradas escrituras, você está dizendo como essas pessoas, como esses reinados, esses reis, se uniram e disseram: rompamos de nós não queremos seguir essa lei, nós não submetemos a isso. E é justamente isso que está acontecendo aqui. E é isso que o salmista está tentando nos alertar. Que ou você é alguém
que está dentro do reinado de Deus, ou você é alguém que está fora desse reinado, sabendo que esse rei vem para estabelecer o seu governo e é algo certo, mas você insiste em viver uma vida como se ele não existisse, você insiste em viver uma vida baseando-se nos seus prazeres carnais, pelos seus impulsos, e isso é muito perigoso. Por que que é muito perigoso? Eu quero mostrar para vocês aqui como que o Salmo de número 1, ele termina. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o salmista, ele vai falar da seguinte maneira para nós: pois o Senhor, ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebe que ele começou falando de alguém, de categorias de pessoas. O justo, procurando a sua felicidade na lei de Deus, e ele encontrou. E a verdadeira felicidade estava em seguir as leis de Deus e meditar nela de dia e de noite e fazer disso um estilo de vida. Os pecadores, ímpios e escarnecedores procuravam em coisas, pessoas, sonhos, situações, e essa é uma falsa felicidade porque ela não preenche o seu vazio existencial e também não cumpre o propósito de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer: mas o Senhor aqui, ele conhece o caminho do justo, ele sabe por onde você anda, ele sabe como você medita na palavra do Senhor, e ele sabe tudo que você faz fora dos princípios da palavra de Deus. Ele conhece o caminho do justo, mas também conhece o caminho do ímpio. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque o Salmo de número 2, novamente, vai dar uma resposta para nós, de uma voz que é do Espírito Santo. No Salmo de número 2, do verso 11, ele vai dizer o seguinte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Lembra que Deus conhece o caminho do justo, Deus conhece o caminho do ímpio. Agora, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Beijai o filho significa submetam-se à autoridade de Cristo. Se submeta, coloca ele como o cabeça de todas as decisões que você toma, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de em pouco tempo se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele confiam. E eu quero finalizar essa nossa reflexão falando sobre a importância do caminho. A felicidade, ela vai depender muito de qual caminho você está seguindo. A palavra de Deus diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, existem caminhos que não te levam para a vida eterna. Existe caminho que te leva para a perdição eterna. E isso tem muito a ver com a importância que você dá para as leis de Deus. Não é apenas uma questão de felicidade, como o texto está dizendo aqui, mas é uma questão de vida realmente. Uma vida que emana direto de Deus para as nossas vidas. É tão importante essa questão do caminho, porque a palavra de Deus fala sobre galardão. E fala sobre os salvos, fala sobre um momento em que os salvos estarão diante de Deus e Deus vai presentear, Deus vai dar recompensas para ele. Agora, como é que essas recompensas que ele vai dar? Em que base estão? Estão no caminho.
estão nas motivações do coração. Deus vai recompensar aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ora a importância do caminho. Você pode ser um salvo, mas a recompensa, o galardão, o presente de Deus vai depender da sua caminhada com Deus. Olha que incrível. E a condenação? A mesma coisa. A condenação, quando a gente olha para João 3:16, a palavra do Senhor ali falando sobre como Cristo, como Deus, na verdade, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes as pessoas esquecem de ler o que está escrito após isso. O versículo não para por aí. E ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Então, não é Cristo que condena a pessoa. O problema é que quando você anda fora dos princípios que a palavra de Deus estabelece, fora dos propósitos de Deus, ignorando, buscando felicidade aonde não deve, talvez você já está num caminho de condenação. Então, e olha o que ele vai dizer: porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por quê? Porque quem crê se submete às leis de Deus. Ele anda pelo caminho da palavra. E o julgamento é este. Olha no julgamento, lembra do galardão? Agora olha o julgamento. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tem a ver com o caminho. Por que esses homens aqui estão sendo condenados aqui? Estão sendo condenados pelo caminho, por onde andaram, o que amaram. E lembra dos maiores mandamentos de Deus? O mandamento que Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha que coisa incrível. Amar tem a ver com uma caminhada. É na caminhada que nós amamos o nosso próximo, é na caminhada que nós amamos a Deus, é na caminhada que nós submetemos ou não submetemos a Deus. Então, eu espero que essa palavra possa ter, de alguma forma, te ajudado a entender os princípios que a palavra de Deus estabelece para a sua vida, para que você possa viver os propósitos de Deus. Submeta-se a Cristo, submeta-se a Deus, submeta-se à voz do Espírito Santo, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Até o nosso próximo encontro do Meditando nas Escrituras.